Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 276 e minguando até 1014 dias, 16 de setembro de 2024. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das línguas, gloriado com o anticristo, nona parte. Muito interessante, né, o que está sendo dito. No blog anterior, eu parei tendo dito que o corpo macho ele permaneceu parado enquanto um corpo fêmea foi para fora pela imagem do corpo, na imaginação do corpo, né? Criando o anticristo, o antissocialismo. Isso e esse corpo fêmea era também a negação, né, desse corpo físico e emocional, da palavra da vida, era a negação. Então, Adão, ele tinha uma imagem. Qual que seria a imagem de Adão? Jesus. Jesus é a imagem de Adão, né? De uma certa forma, Deus preservou Emanuel, né, no Adão, com a palavra da vida, no corpo Adão, palavra da vida, né? Se você tiver muita sabedoria, esse corpo pode ser o próprio Deus, já, né? Mas aí para fora caiu a imagem do corpo sacrificado, né? A mãe de todos os corpos, a mãe, quem é a mãe de todos os corpos? A imagem do corpo, né? O anticristo é a imagem do corpo. Sempre eu gosto de dizer que os atos conscientes usa para fazer trabalho social, mas os atos inconscientes eles tomam isso da sociedade como verdade e mata, morre por causa disso. Entendendo isso, vamos seguir com mais esse contexto para que a gente possamos continuar. Peço a vocês que se inscrevam no canal, né, para que nós possamos alinhar as nossas expressões. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um vídeo anterior para que vocês possam estar acompanhando tudo. Também tem a playlist na descrição para que vocês possam ver tudo que está sendo dito desde o princípio. Acompanhe tudo que está sendo dito e vocês deixam de ser uma vítima social, ok? Tudo é de extrema importância, tudo que foi dito, cada coisa que foi dito é de extrema importância. Se vocês compreender tudo que está sendo dito, vocês vão ficar bem servido e deixará de ser uma vítima social. O que eu quero dizer? É bom você ser um corpo simples. Muitas das vezes eu me coloco no lugar das pessoas que estão do outro lado, né? Tá certo, até aqui nós vemos muita crise, muita falsidade, muita mentira. Mas isso era necessário de uma certa forma. Mas como seria, né, você viver na sociedade simples, sem precisar de, muitas das vezes, né, vocês entendam que a vida simples, ela é boa, certo? Ela é boa. Muito bom para vocês que estão aí ouvindo, sabendo dos propósitos de Deus, né? Conhecendo Deus de todas as formas. Grande, grande, muito. Quando eu olho para trás e vejo tudo isso que foi dito dentro do Blogs Diário, eu fico muito encantado com o que Deus fez e com o que Ele está fazendo. Se vocês chegaram até aqui e não conseguiu acompanhar, acompanhe tudo, Deus do primeiro. Cada coisa, né, audiovisual, todos os erros, né, por todas as pronúncias, todas as formas de falar, tudo isso vai ajudar vocês. Porque
duas frases que dizer separadamente, desagarrada, elas são mais importantes de tudo que vocês possam ouvir de dentro da sociedade, porque isso é uma intervenção divina, isso é um julgamento de todos, e isso vai, de uma certa forma, daqui a uns tempos, isso vai é, ganhar a consciência das pessoas de todas as formas, entende? Elas querendo ou não. Hoje existe esse processo de estar, de uma certa forma, vamos dizer com essa expressão, limitado, né? Tem essa limitação. Eu amo essa limitação, eu gosto de trabalhar dentro dessa limitação, me coloco dentro dela, né? Com um secreto incumbido, né? As pessoas que estão vendo o vídeo, elas de uma certa forma não têm essa ideia de, né, porque até então os atos conscientes, né, que estão por de volta, eles não estão trabalhando isso ainda dentro da sociedade, mas quando isso vier a trabalhar dentro da sociedade, aí muitos corpos vão se afogar, ou pelo bem ou pelo mal, né? Aqueles que hoje eu me vejo no estado de, né, humilhação, de estar sendo humilhado, mas depois que as pessoas, né, viu que o meu estado de humilhado, eu não, de uma certa forma, hoje eu estou sendo humilhado por as inconsciências, mas depois as inconsciências vai se tornar uma humilhação, porque muitas das vezes ela fez pouco caso. O que eu quero dizer afinal? Você já viu que as coisas começam aqui, ó. Se você for olhar o trabalho de Emmanuel dentro do Cristo, o trabalho que ele entregou a Cristo no início, você vê que a humilhação, sendo um corpo simples, né, foi ao sacrifício, o processo é dessa forma. Mas depois, aquela falsidade ganhou o mundo todo, foi até nos confins. Não é bonito isso? Então, aquela imagem, aquela humildade que é Emmanuel, depois veio a imagem de Emmanuel, que é Jesus, e veio propagando tudo, você vê que da humilhação é uma exaltação. Não foi para o bem da humanidade, mas foi uma exaltação. Ele foi exaltado, né? De uma certa forma, ele foi humilhado, mas depois as pessoas exaltaram a morte, exaltaram o sacrifício, exaltaram o pecado, exaltaram a maldição delas. Aí vocês entendem o processo dessa forma. Ela tem essa ideia de trabalhar, criar primeiro uma centraliza, criar primeiro uma estrutura, criar uma coisa que ela não possa morrer dentro da sociedade, porque ela tem, de uma certa forma, atingir todos. Mas aí vocês entendem dessa forma, entende? Há um núcleo que ela vai se formando devagarinho, assim, certo? Até tomar todo aqui. Tomou todos aqui, todos vai ficar entregue para Cristo. Tudo é de Cristo. Pronto, acabou. O julgamento está aí, as pessoas tomaram consciência. As pessoas que acham que, né, que vem de uma certa forma nas suas consciências, porque até hoje eu não vi ninguém, né, se manifestando de uma certa forma, isso é uma coisa que, né, não pode executar essa ideia ainda dentro da sociedade, mas até então vocês entendam que um, de uma de uma certa forma a humilhação desse lado, assim, se elas entendeu na consciência, né, não entendeu nada, e depois elas têm que entender que a humilhação ela ela tem esse processo delicado, muitas das vezes as pessoas elas não compreendem e por isso elas negam, elas humilham as pessoas sem ela saber que humilhou, ou ela humilha por propósito, porque tem um coração corrupto, mau. Então, temos dois Espíritos de Deus, e sendo Espírito e glória, e mais dois Espíritos de um corpo simples, de entendimento simples, e sendo a vida e o corpo. Então, a formação dos Espíritos junto com o corpo começou nesta formação, Espírito, glória, vida e corpo. Sendo mais específico, podemos conhecer que o Espírito de Deus, este mesmo, gera a glória. E a sua glória gera a vida, e a vida, ele mesmo, gera o corpo, e o corpo gera a glória de um corpo comum.
esta glória fica sendo gloriado com Deus em toda a sua criação. Então, aí a gente entendemos aquele processo, Adão e Eva no paraíso, mas depois nós demos uma exemplificação aqui no Cristo, que o corpo, esse corpo, Jesus ficou na imagem desse corpo aqui, que esse corpo é Adão, palavra da vida aqui dentro para dar consciência, podendo ser o próprio Deus. Aí depois aqui para cá da esquerda, já a imagem do corpo sacrificado, ok? Veja que estas estruturas, elas têm uma ordem correta, isto sim, é como se Deus estivesse criado um corpo fora da sua glória. E percebendo isso, Deus reposicionou e uniu o seu espírito junto ao corpo, para que o corpo seja gloriado com ele na sua glória, e formou Deus o espírito, e depois ele formou a vida, e a vida ele formou o corpo, e o corpo formou glória, do corpo comum. E para que o quarto espírito de Deus seja também o quarto espírito do corpo, e sendo este gloriado junto com a glória de Deus. Aqui, né, da mesma forma que Deus fez aqui, na sua criação, ele fez aqui no Cristo, né? Palavra, vida. No quarto aqui, ele estava sendo gloriado com Cristo. Aqui no quarto estava sendo gloriado no Cristo. Aqui ele está sendo gloriado com Deus, mas aqui estava sendo gloriado com Cristo, certo? Então, Deus posicionou dessa forma. Mas antes ele tinha, né, formado a palavra da vida, que sendo aqui no Cristo a palavra da vida. Aí ele formou o corpo, mas aí, como ele era espírito e poder, ele saiu do segundo plano. Esse poder saiu do segundo plano e foi para quê? Para a glória de um corpo comum, para conscientizar. Para que toda essa consciência da criação de Deus e o corpo seja gloriado com tudo essas grandezas de Deus. Aqui o homem está sendo gloriado com Cristo, aqui está sendo gloriado com o próprio poder de Deus. Não é bonito isso? Não é interessante? Então podemos conhecer claramente que quatro espíritos do corpo, dois espíritos é de Deus e dois espíritos é do corpo. Isto sim, representando cada corpo em específico. Os quatro espíritos, né, do corpo, aí esse daqui é de Deus, esse aqui é de Cristo, esse daqui é de Cristo. Mas esses dois aqui é do homem, do corpo. Assim que a gente entenda, esse aqui é de Cristo, esse aqui é de Cristo. Hoje ele está formando o anticristo. Para quê? Para ganhar todo esse Cristo. Aí com um erro das pessoas, com a falha delas mesmas, dessa forma a gente vamos compreendendo tudo que está sendo dito. Entendendo isto, podemos conhecer que Satanás é aquele que pediu o sacrifício de Emanuel para provar a inocência dos corpos de Cristo. E neste momento ele deixou de ser gloriado com Cristo para ser gloriado com o corpo, formalizando uma consciência negativa desta ação e uma consciência positiva desta negação. E para que todos os corpos se firmassem na força da união para conhecer a si mesmo e suas ideias, relacionando-os aos outros corpos de Cristo, sendo tudo participativo, ou para o bem ou para o mal. E da mesma forma, sendo todos gloriados com as vossas próprias imaginações, ou seja, o próprio anticristo, certo? Aí a gente vamos entendendo dessa forma, ok? Muito interessante para que a gente possamos conscientizar de tudo. E assim a gente vamos compreendendo tudo que está sendo dito. Até então, é assim que nós entendemos que quando o corpo ele pode estar sendo... o corpo, quando ele está sendo gloriado com Cristo, ele é consciente.
Essa consciência ela ganha uma forma espiritual, ela tem uma ideia de espiritualidade. E ela pode ser uma coisa boa se você trabalhar isso a favor da sociedade. E se ela pode ser uma coisa ruim quando você trabalha essa, essa coisa ao seu favor, ao seu favor. Aí você absorver coisas dentro da sociedade. Por quê? Dentro de você é a consciência da sua origem, a palavra da vida, a consciência de Deus habita dentro de você, mas por fora. Aí você relaciona, hoje em dia você tem duas liberdades, ou você correlaciona a sua consciência emocional verdadeira, sendo a palavra da vida, ou você relaciona a consciência do anticristo mesmo, sendo gloriado com Cristo e anticristo, e sendo anticristo. Para ser gloriado com anticristo, para Cristo hoje, você tem que ser anticristo. Anticristo, para ser gloriado. Mas como você seja gloriado, a consciência que vai determinar que você está sendo ou não gloriado com Cristo. A consciência. Não é nada mais do que isso. É eu entender que eu sou íntimo de Cristo e de Deus. É entender isso. É eu entender. Ah, mas a pessoa não está entendendo. Não importa, não importa. É a consciência dela que está dizendo. Não é nada mais. É eu que tenho que entender aquilo que eu quero, aquilo que eu sou íntimo de Cristo e de Deus. O que as pessoas falam, o que deixou de falar, o que elas pensam ou deixou de pensar, não importa. O que importa é que eu sou, a minha consciência que diz quem eu sou. É ela que vai determinar a minha paz, a minha alegria. Ela que vai determinar tudo isso e nada mais. Ninguém mais vai dizer nada a respeito de uma coisa ou outra, senão eu mesmo. É eu que vou determinar esse meu bem, esse meu mal. Nada mais do que os outros, não importa. Não importa. Para finalizar, né, esse blog diário, né, eu tenho aqui, eu pretendo fazer mais parte, eu quero chegar até a 13ª parte desse blog diário, mas esse blog diário eu vou terminar com 2 versículos bíblicos, ok? Para a gente fazer uma reflexão. Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse versículo demonstra o desligamento, né, do Cristo, né, do Cristo e do corpo físico e emocional, porque aquele corpo, Emmanuel ia ficar na imagem do corpo. Mas uma outra coisa que eu quero que você entenda, entenda que essa é uma consciência. Ele estava entendendo que estava sendo abandonado, de uma certa forma, que ele estava desligando, ele estava formando uma imagem para as pessoas, um plano espiritual para resgatar todos os perdidos. E qual que seria esse plano? O anticristo. O anticristo ia se tornar uma centraliza de tudo e as pessoas iam propagar. Aí vamos ler o Marcos, vamos ver a versão de Marcos, 15:34. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na tradução de Mateus, ele diz que era a hora nona. Na tradução de Lucas, ele diz que é a hora 3 horas da tarde. Olha, as numerologias, o que eu quero dizer, é muito importante. As duas formas é uma forma correta. Eu vi as pessoas muitas das vezes falando que a Bíblia, de uma certa forma, né, eles falando, o que eu quero dizer? Quando você tem a consciência das coisas corretas, daquilo, tudo isso é uma forma correta, porque Deus, ele se movimenta a todas as pontas. Hora nona pode representar uma coisa, uma ideologia muito boa para ser explicada na consciência, pode representar
várias coisas, já que a Bíblia é significativa, ela tem esse plano, esse ideal de mudar, de não trazer as coisas exatas, e sim criar uma coisa paralela. A hora terceira ele pode explicar uma outra ideologia, né? Pode explicar até mesmo o terceiro corpo do homem. Existe várias ideologias, tem que trabalhar, mas o que eu quero que vocês compreendam é que existe forma, existe aprofundamento. Isso tem uma resposta exata. Não é o caso de eu estar entrando nessa ideologia, porque a ideia aqui, muitas das vezes, é trazer uma consciência nesse blog diário a respeito do anticristo. Então, a ideia, a princípio, é vocês entender que houve um desligamento, certo? Houve um desligamento, que aquele corpo ia ficar na imagem do corpo sacrificado. Ele ia ficar na imagem do homem, certo? Ele ia ficar na imagem do homem. E Deus é Deus. É isso que eu quero que vocês compreendam. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalizem esse vídeo, tá? E acompanhem tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.